Olá para todos que me assistem pelo canal. Eu quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu me alegro muito em poder, mais uma vez, trazer a mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, e tenho certeza que o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, o Deus Soberano, o Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, Ele estará falando ao seu coração nessa oportunidade. Eu quero agradecer por todos que me assistem e quero também lembrar da importância de você que assiste o vídeo não deixar de curtir, compartilhar e não deixar também de se inscrever no canal para receber todas as notificações quando for publicado os vídeos, quando eles forem postados aqui no canal. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria sempre de, através das publicações, das postagens, transmitir a mensagem da Palavra de Deus, essas mensagens que são gravadas tanto na igreja, no púlpito da igreja, nas ministrações que são feitas, como também são mensagens que são postadas nas gravações que eu faço no meu gabinete, sempre com o intuito da divulgação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor Jesus comissionou a sua igreja, quando ele falou: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem para salvação de almas, salvação de vidas, e é de suma importância que nós estejamos aproveitando em todo momento, em todo tempo, em todas as oportunidades, divulgar a mensagem do Senhor Jesus. Então, que Deus esteja abençoando o seu coração, que mais essa oportunidade Deus esteja tocando corações, falando no íntimo do seu ser, que você, mesmo que você esteja precisando de uma restauração na sua vida espiritual, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela promove essa restauração. A palavra de Deus, ela promove cura, transformação, restauração, avivamento, reavivamento, e ela também toca corações das vidas para que elas reconheçam que só há um caminho, só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, essa mensagem tem essa finalidade, que ela encontre guarida no seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo uma reflexão na passagem bíblica. Eu estarei ministrando textos que estão aqui no livro de João, o Evangelho que foi escrito segundo São João, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, o apóstolo João, escreveu no capítulo 6, a partir do versículo 63. Então, livro do Evangelho escrito por João, capítulo 6, a partir do versículo 63 até o 69. Nós vamos falar de um tema muito importante para o seu entendimento, para a sua compreensão sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o versículo 63 ao 69. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu:
Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Louvado e exaltado seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence todo poder, domínio, autoridade, e a Ele seja dada toda a glorificação e toda a adoração. Meus queridos, essa passagem ela é muito importante nós compreendermos, sermos esclarecidos o que Jesus estava aqui relatando no momento em que ele estava pregando a palavra de Deus, no momento em que ele estava falando acerca da sua missão aqui na terra, no momento em que ele estava chamando a atenção de todos aqueles que o estavam ouvindo, para que atentassem na mensagem que ele estava transmitindo. Veja bem, meus queridos, pelo que nós lemos aqui e percebemos, muitas pessoas que abandonaram, deixaram de seguir a Jesus, é porque estavam interessadas em outras coisas. Estavam interessadas somente nos milagres que Jesus operava. Estavam interessadas somente em ver Jesus multiplicando pães e peixes. Queria que Jesus estivesse fazendo tudo aquilo que era para prover as suas necessidades básicas, mas não queriam dar ouvidos ao que verdadeiramente o Senhor Jesus tinha como missão, porque o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra do Deus vivo. Então diz aqui que quando no versículo 63 é relatado: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando Jesus fala o Espírito é o que vivifica, ele está falando basicamente aqui sobre a mensagem que ele estava trazendo, a pregação do reino de Deus que ele estava fazendo. Então, essa mensagem que ele estava trazendo, ela produz verdadeiramente a vida, a verdadeira vida. Ela agracia o coração daquele que reconhece a mensagem do Salvador, ela agracia o coração com a paz, com a alegria do Espírito e com a certeza da sua salvação. Então, Jesus por isso falou, o Espírito é o que vivifica. O que é que ele quis dizer com o Espírito? Mais à frente, o próprio versículo explica, quando ele fala, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, quando ele diz o Espírito é o que vivifica, ele está dizendo a minha palavra, ela é Espírito. A minha palavra é espiritual. A minha palavra age não só na sua área material, não só para prover as suas necessidades cotidianas. A minha palavra, ela não só supre as suas necessidades materiais, mas a minha palavra, ela produz vida. Então, isso é a tônica da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância.
Talvez você que me assiste esteja muitas das vezes analisando a sua própria condição de vida, achando que você sofre muito, que você tem muita coisa que você não conseguiu realizar na vida, tem muita coisa que você não entende, e por que tanto problema que você passa, tanta situação que você enfrenta. Meu querido, o próprio Senhor Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só podemos superar todas as adversidades e situações conflitantes que enfrentamos nesse mundo, nós só podemos vencê-las através da fé em Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Cristo, que a palavra dele é espírito e vida, essa palavra nos fortalece fisicamente, nos fortalece a nossa estrutura física, nos proporcionando saúde, nos proporcionando paz, nos proporcionando tranquilidade, alegria no nosso coração e nos proporcionando no nosso espírito a certeza da nossa salvação. Porque o Senhor Jesus, quando nos enviou o Espírito Santo, ele nos enviou o Espírito Santo e esse Espírito testifica em nós, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, talvez você que me assiste esteja precisando compreender isso. Talvez você até já frequentou alguma igreja, talvez até você já foi na igreja, talvez você foi mais na igreja para buscar solução dos seus problemas pessoais, nas suas áreas, na área na sua área profissional, na sua área familiar, as situações que você enfrenta, muitas das vezes você quer ver soluções e talvez você não atentou para a necessidade de você abrir o seu coração e crer de todo o seu coração na palavra de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Crer que a palavra de Cristo, ela é espírito e ela é vida. Quando no versículo 63 fala que o espírito é o que vivifica, ele está dizendo: a minha palavra, ela é espírito e ela é vida. Aí ele fala: a carne para nada aproveita. Ou seja, toda inclinação da nossa carne, toda inclinação humana, todas as nossas ideias meramente humanas, todos os nossos pensamentos, planejamentos, tudo aquilo que nossa carne nos impele, está dizendo para nada aproveita. Que muitas das vezes, quando a pessoa só segue esse curso, ela, quando não resolve uma situação, ela fica frustrada, ela fica decepcionada, ela sofre por causa disso, ela lamenta. E muitas das vezes ela está colocando a sua confiança na sua própria carne, nas suas próprias inclinações, nas suas próprias decisões pessoais, nas suas próprias ideias humanas. E Jesus falou: isso para nada aproveita. O que aproveita é nós crermos na palavra de Jesus. Ela é espírito e vida. Então, é isso que eu quero que você entenda através desse versículo. Prosseguindo, aqui no versículo 64, ele diz assim: contudo, há descrentes entre vós. Você veja que mesmo Jesus, falando que a palavra dele era espírito e vida, é a palavra que produz vida. Mesmo assim, havia pessoas que estavam ali e não creram, não criam,
Jesus mesmo falou: há descrentes no meio de vocês. Vocês não estão crendo na minha palavra. E olha a condição que diz aqui: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus, por ser o Filho de Deus, por ser o Verbo que se fez carne, ser a própria palavra de Deus, ele já sabia quem eram aqueles que não iriam crer nele e até mesmo quem era aquele que o haveria de trair, que foi, no caso, Judas Iscariotes. Então, Jesus veio cumprir a missão da nossa salvação, da nossa redenção, pagar o preço dos nossos pecados, mas ele já sabia de antemão tudo aquilo que estava determinado a acontecer no cumprimento do seu ministério terreno aqui. E aí no versículo 65, prossegue dizendo assim: prosseguiu e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Olha bem que vai ter uma consequência nessa passagem aqui, que foi uma atitude daqueles descrentes abandonarem ao Senhor Jesus, largaram de mão, deixaram de seguir a Jesus, porque Jesus estava mostrando que no meio deles ali havia descrentes. Então eu quero chamar uma atenção a todos que me assistem aqui. Talvez você esteja pronto sempre para achar que nas igrejas tem muita gente errado, tem muita gente aprontando, tem muito pastor que está escandalizando o evangelho, tem muito pastor, pregador que está dando mau testemunho, tem muita gente, talvez você diga, eu não estou na igreja porque eu vejo acontecer tanta coisa errada, eu vejo gente dizendo que é crente e apronta e mente e faz tanta falcatrua, tantas coisas erradas, vive mais aprontando do que gente que está fora da igreja. Talvez você esteja nesse pensamento, mas eu quero te dizer uma coisa. Você está nessa condição da mesma maneira que esse pessoal estava aqui. Eles estavam ouvindo a palavra de Jesus, mas eles estavam sendo descrentes. Eles estavam ali, mas eles estavam descrentes, ou seja, não estavam crendo na palavra de Jesus. E dessa mesma forma acontece nos dias de hoje dentro das igrejas. Existem sim os verdadeiros pastores, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros servos de Deus, servos e servas do Senhor que servem a Deus de coração, com inteira veracidade, verdade, temor a Deus. Existe sim, mas também existem os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos mestres. Existem aqueles que estão dentro das igrejas, mas é o trigo e o joio. Está o joio no meio do trigo. Está aquele que parece crente, mas não é crente. Está aquele que está indo na igreja, mas não crê na palavra de Jesus Cristo. Está indo na igreja em busca de resolver seus problemas pessoais. Só está interessado em que Deus resolva seus problemas, mas eles não querem dar ouvidos à mensagem da palavra do Senhor. Eu falo isso com muita firmeza, com muita convicção e chamo a atenção de quem está me assistindo, porque talvez você pense dessa forma, talvez você não vá numa igreja porque você acha defeito em muita gente dentro da igreja, e eu quero dizer para você, ao invés de você olhar para quem não faz, ao invés de você olhar para aquele que você acha que está errado, olhe para aqueles que estão fazendo o que tem que fazer. Olhe para aqueles que estão pregando a palavra com ousadia, com temor a Deus, com compromisso com o reino de Deus.
Olhe para aqueles que estão dando bom fruto na obra do Senhor. O próprio Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá fruto mau. Não pode a árvore má dar fruto bom, nem a árvore boa dar fruto mau. Então eu quero que você aprenda o que eu quero dizer com olha os frutos, olha pelos frutos. A boa árvore dá bom fruto. Quem está aprontando dentro das igrejas, quem está dando mau testemunho dentro das igrejas, quem está escandalizando a obra de Deus, não são ovelhas de Cristo. Estão sendo como esses aqui que estavam ali perto de Jesus, mas Jesus falou, tem descrentes aqui no nosso meio. Havia pessoas que não estavam crendo na mensagem do Senhor Jesus, na pregação do reino de Deus. Eles não estavam crendo em Jesus. Eles estavam ali por interesse pessoal, em que Jesus fizesse todas as vontades dele. Jesus fizesse milagres, Jesus fizesse tudo para favorecê-los, mas eles não queriam ouvir a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação, a palavra que é espírito e vida, a palavra que é a verdade. Eles não queriam ouvir, eles tinham comichão nos ouvidos, eles não queriam ouvir a mensagem do Senhor. Então, meus amados, quando ele falou aqui, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui no próprio livro de João, no capítulo 10, no livro de João, no capítulo 10, versículo 26 até o 28, olha o que diz aqui. Diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja bem que o Senhor Jesus fala enfaticamente aqui em João capítulo 10, do 26 ao 28, que aqueles que não creram nele é porque não eram ovelhas dele. Por isso que quando nós vimos aqui, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido, é porque o Senhor conhece quem são as suas ovelhas. E Jesus falou aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então eu quero dizer para você, meu querido que me assiste, ainda nos dias atuais, existem as ovelhas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo. Aquelas ovelhas que ouviram a voz do Mestre, a voz do Salvador, a voz do Senhor e o seguem, caminham a caminhada cristã, servindo a Deus, honrando o nome do Senhor, pregando o seu evangelho, alcançando almas para o reino de Deus. Essas vidas são ovelhas de Cristo e Ele as conhece e elas o seguem. Então é bom que você entenda isso. Agora eu quero aqui do versículo 66 de João 6 até o versículo 69, falar de algo que aconteceu naquela oportunidade e que eu quero que você também compreenda o que é narrado aqui. Quando diz aqui no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, olhe bem, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Talvez você veja muita gente que não consegue se firmar na igreja, não consegue servir a Deus, não consegue ter uma comunhão com Deus, não consegue
ter paz e comunhão com os irmãos da igreja, pessoas que muitas das vezes estão na igreja para reparar o erro dos outros e não conseguem reparar os seus próprios erros. Estão ali para apontar o dedo, mas não conseguem reparar a sua própria condição. Então, muitas dessas pessoas hoje estão fora das igrejas, abandonaram o caminho do Senhor. Nós sabemos que há muita gente fora das igrejas que hoje estão falando mais dos defeitos da igreja, do defeito dos pastores, do que propriamente analisando o seu próprio erro. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala assim: não deixando de congregar como é costume de alguns. Então, quem está fora da igreja, quem abandona a igreja, quem sai da igreja porque ficou apontando o erro e vendo o erro dos outros e se torna um desigrejado, essa pessoa está errada, essa pessoa está em desobediência ao que está em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar como é costume de alguns. Essa pessoa deixa de congregar e passa a ser um mau testemunho, passa a falar mal das igrejas, passa a falar mal dos pregadores e estão escandalizando o evangelho, estão desvirtuando a fé de algumas pessoas, e aqueles que estão querendo seguir o caminho do Senhor muitas das vezes são impedidos por essas pessoas que dão esse mau testemunho. Jesus certa feita falou que não se deve escandalizar nenhum desses pequeninos que creem nele, porque quem escandalizar, quem desvirtuar a fé dessas pessoas que querem crer no evangelho, o próprio Senhor Jesus falou, era melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Seria muito melhor fazer isso do que desvirtuar uma ovelha de seguir o caminho do Senhor. Então é muito sério, a importância da pregação do evangelho visa a salvação, e a salvação é a tônica do evangelho. Por que você acha que Jesus veio, tomou a forma humana, se humilhou, sofreu tantas humilhações, levou surra, foi chicoteado, foi cuspido, foi rejeitado por aquela geração incrédula, foi crucificado? Por que ele sofreu tudo isso? Para trazer a salvação. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. E hoje o que ele quer de nós é que nós somente reconheçamos ele como Senhor e como Salvador, crendo na sua palavra, crendo na sua obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. E através dessa obra, nós temos a garantia da vida eterna, da salvação eterna. Por isso que ele fala, minhas palavras são espírito e vida. Então, quando ele fez o discurso, dizendo que havia muitos descrentes ali no meio deles, né? E falou, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aí no versículo 66 fala, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha bem, vamos agora atentar nessa resposta que Simão Pedro, o apóstolo Pedro, aqui como na época como um discípulo do Senhor, ele respondeu ao Senhor depois que os discípulos foram indagados
acerca daqueles que se retiravam. Muita gente virou as costas para Jesus, muita gente se retirou, muita gente abandonou, deixou de seguir ao Senhor Jesus. Queria, como eu relatei, estavam seguindo Jesus somente por interesses, mas não queriam dar ouvidos à mensagem da salvação. Só que quando estes viraram as costas para Jesus, abandonaram de seguir a Jesus, Jesus perguntou para os 12 discípulos que estavam com ele: e vocês, porventura também quereis retirar-vos? Aí Pedro, ele dá a resposta a Jesus, que é a resposta que ela preenche toda essa passagem que nós lemos aqui. Quando ele diz aqui: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Oh, glória a Deus! Aleluia! É isso que eu quero que você compreenda. Quando começamos a ler lá no versículo 63, estava escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a palavra de Jesus, ela é espiritual. A palavra de Jesus, ela alimenta a nossa área espiritual. A palavra de Jesus, ela vivifica o nosso espírito. A palavra de Jesus, ela nos garante vida e vida em abundância. A palavra de Jesus, ela nos garante salvação e vida eterna. Então, quem abandonou Jesus não deu ouvidos a essa mensagem. Quando se retiraram e Jesus perguntou para os discípulos, os 12, vocês também vão se retirar? Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! Esse é o Evangelho. Essa é a confissão. Essa é a confissão do cristão. Quem é o Salvador? Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é Jesus para você que me assiste? Você vê Jesus somente como aquele que é para resolver seus problemas? Você vai na igreja somente por interesse em resolver suas situações? Ou você tem dado ouvidos à mensagem da salvação? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Por isso que eu falei de Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o Evangelho é para salvar. O Evangelho é para alcançar corações. O Evangelho é para alcançar famílias, lares, vidas. O Evangelho é para tirar pessoas do cativeiro do pecado. Esse mundo, irmãos, ele está cativo ao pecado, à consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero que você entenda nessa oportunidade, Deus está falando ao seu coração. Não seja como essa multidão que estava aqui seguindo Jesus por interesse e quando ouviram que Jesus falou, a minha palavra é espírito e vida. E há muito descrente no meio de vocês. Por isso eu vos digo, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. E nós vimos lá em João 10 que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O que aquela multidão fez? Elas deixaram de seguir a Jesus. Ou seja,
Elas mostraram que elas não eram ovelhas de Jesus Cristo. Mas Pedro, o que falou? Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Pedro confessou. E essa é a confissão do verdadeiro cristão. Para quem nós iremos? Não adianta o homem querer mostrar religião, regras, tradições, costumes, muitas coisas, sacrifícios, para dizer que vão agradar a Deus. Deus não aceita religiosidade, nem tradições, nem regras, nem costumes. Deus não aceita nada disso. O que Deus quer é a fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Pedro mostrou que cria. Pedro não, juntamente ali com os demais discípulos, Pedro falou por eles todos ali, dizendo: para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Os outros que abandonaram Jesus foram embora. Por quê? Não eram ovelhas de Jesus. Chama a tua atenção mais uma vez agora. Você que tem olhado essas pessoas dando mau testemunho, escandalizando o evangelho, muitas das vezes até pela internet, colocando coisas absurdas, escandalizando as igrejas, escandalizando a obra de Deus. Essas pessoas, você tem que entender, não são ovelhas de Jesus. Elas estão travestidas de crentes, estão muitas das vezes até com a Bíblia na mão, mas estão escandalizando a obra de Deus, estão dando mau testemunho, não têm compromisso com o reino de Deus, não têm compromisso em propagar a mensagem da salvação para as pessoas. E essas pessoas, como o próprio Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, se você conhece pessoa que deixou de seguir a Cristo, abandonou a fé, largou a igreja, largou de mão, não quer saber, inclusive fica falando mal das igrejas, toma cuidado. Essas pessoas não são ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo, o próprio Jesus conhece. E eu creio que você que está me assistindo, você está ouvindo essa mensagem e talvez você esteja sendo tocado por essa palavra. Você talvez diga: olha, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus. Se isso está no teu coração, abra o seu coração. Confesse Jesus Cristo como teu Salvador. Confessa que você crê nele de todo o seu coração e receba ele no seu coração, reconhecendo ele como seu Senhor e como seu Salvador. Tome posse da sua vida eterna, tome posse da sua salvação em Cristo Jesus, porque não há outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse aqui: as minhas palavras, elas são espírito e vida. E Pedro confessou: para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então é a palavra de Jesus que garante salvação eterna, vida eterna na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido o nome do nosso Deus. Bendito para sempre seja o nome de Jesus Cristo. E eu creio que essa palavra está tocando corações. A você também, meu irmão, minha irmã, que me assiste. Talvez você esteja indo à igreja religiosamente, mecanicamente, costumeiramente, mas abra seu coração para um avivamento, para Deus preencher verdadeiramente sua vida com um despertamento espiritual e que você esteja tendo essa ousadia como Pedro teve aqui, né? Para quem nós iremos? Só o Senhor Jesus tem a palavra da vida eterna. Só Ele, só Ele, só Ele, só Jesus.
esteja firme na tua fé, esteja firme na fé em Cristo, esteja firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. E assim, meus amados, eu concluo essa mensagem. Que Deus esteja assim abençoando a todos que estão me assistindo, e eu creio em grandes resultados em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada lar, cada família, cada vida em nome do Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz do Senhor. Amém.